Olá pessoal, em consonância com o espírito do tempo, o livro que eu trago hoje para indicar a vocês é o livro Golpe de Estado, História de uma Ideia, do Newton Binhoto. O professor Newton Binhoto é professor titular aposentado de filosofia da UFMG, é um dos grandes especialistas que nós temos no pensamento de Maquiavel. Ele inclusive defendeu em 89 a sua tese de doutorado em Maquiavel em Paris, sob a orientação do Claude Lefort. E ele tem mais de uma dezena de livros publicados, dentre os quais Maquiavel Republicano, O Brasil à Procura da Democracia, e o mais recente, publicado este ano, é O Jovem Maquiavel, O Aprendizado da Política. E neste livro, especificamente, ele trata não da história dos golpes de Estado, embora muitos deles apareçam nessa história, mas sim da história da ideia de golpe de Estado. Trata-se de um livro de filosofia política, um livro no qual ele procura explorar o conceito de golpe de Estado e traçar desse conceito uma história. Ele começa o livro fazendo referência à nossa história de golpes, a do golpe de 64, a do golpe parlamentar de 2016, que depois a presidente Dilma. Ele fala também, né, de golpes da antiguidade, né, mais conhecido, né, nessa época como conspiração, né, como o caso de Catilina na Roma Antiga. Mas o seu foco nesse livro é a história da ideia de golpe de Estado ao longo do período moderno, especificamente do século XVI ao século XXI. O primeiro capítulo desse livro trata de Maquiavel, que é o autor que ele toma como referência. Como ele mesmo diz, ele parte da tópica maquiaveliana conquista e manutenção do poder, embora o próprio Maquiavel não tenha utilizado o termo golpe de Estado, mas o termo conspiração ou conjuração. Ele nos apresenta uma análise bastante interessante a respeito do modo como essas questões ou essa questão foi pensada por Maquiavel. E nos demais capítulos ele traz a contribuição de inúmeros outros pensadores, historiadores, que também se debruçaram sobre essa questão. No século XVII, por exemplo, ele traz a contribuição de um teórico francês não muito conhecido, chamado Gabriel Naudet, que embora não tenha criado o conceito, foi quem o colocou em circulação. E a partir daí ele vai nos apresentando então uma série de teóricos que exploraram essa ideia e procuraram pensá-la a partir de suas respectivas épocas. Então é um livro que cobre todo o período da modernidade, né, os 5 ou 6 séculos que nos trouxeram até aqui. E ao longo dessa história ele vai explorando esse conceito em consonância também com os eventos históricos, né? Ele demonstra, por exemplo, no livro uma profunda erudição, né? Um grande conhecimento da história, sobretudo da história da França, né? Grande parte do livro é dedicado à questão do golpe de Estado no contexto da história francesa, a partir da Revolução Francesa, né? E ele nos encaminha, né? Nos conduz até o século XXI, né? Falando justamente a respeito da atualidade dos golpes de Estado, né? Na era da ciência, da técnica, né? E do modo como essa ideia foi adquirindo ao longo do tempo inúmeras camadas de significado. Então, se trata de um livro muito interessante para aqueles que se interessam por filosofia política, pela história das ideias políticas, e que contribui para lançar luzes muito propícias para que a gente pense um tema que ainda é, né, e parece que continuará sendo muito atual. Então é isso. Golpe de Estado, História de uma Ideia, do professor Newton Binhoto. Foi publicado pela editora Bazar do Tempo em 2021 e é a minha indicação para vocês. Um grande abraço,
Até o próximo e boa leitura.